BBB hoje até que rendeu um conteúdozinho, viu? Porque ontem o dia praticamente foi bem parado, não aconteceram tantas coisas. Mas hoje a gente teve uma briga lá da Bia com a Lady. Aí a gente teve uma DR do Davi com a Isabelle. Inclusive o Davi falou que ele não ia mais ficar pegando no pé da Isabelle, que a Isabelle não dá ouvidos pro que ele diz, que a Isabelle isso, que a Isabelle aquilo. A gente vai te contar tudo isso. Aí lá no quarto dos gnomos, eles estão armando 1000 estratégias ali para tentar afastar a Isabelle do Davi. Aí querem criar uma intriga ali. A Pila tá dizendo que o Davi não se importa com a Isabelle. Aí o Buda tá querendo colocar uma forma de colocar a Isabelle contra o Davi. E aí contra as fadas, pro Davi ficar numa sinuca de bico ali, que não sabe pra onde ele vai e tal. Pelo menos conteúdo tem, né? E fora do BBB, o que foi aquele conteúdo do Boninho hoje? Boninho postou um vídeo hoje à tarde falando sobre o argentino que vai entrar amanhã de tarde no BBB. Até aí não é problema, porque isso já aconteceu antes. O problema foi o que ele falou no vídeo, que o argentino entraria ali com a missão de seduzir as mulheres e provocar os homens. Eu vou já mostrar pra vocês o vídeo. Aí depois o Boninho viu que a repercussão ficou negativa, foi lá, apagou o vídeo, postou o vídeo editado sem essa parte de seduzir mulheres. E depois ele foi lá, postou o vídeo, um pedido de desculpas pelo que ele fez, falou que tudo isso era uma trollagem pra dinâmica da semana e tal. Aí, sério mesmo, o Boninho, às vezes, eu acho que é melhor tirar o celular da mão dele, porque ele, às vezes, pega essas coisas, fala algumas coisas que não pegam bem, e aí o que acontece com a gente aqui? A gente acaba tendo que criticar, porque não tem como. O cara vai lá, fala seduzir mulheres, provocar os homens. Parece que ele esqueceu o que foi que aconteceu no ano passado. Lembram lá? Quando a Dânia entrou, aí depois teve todo aquele problema com o Sapato, com o Guimê. Aí no dia seguinte, a expulsão do Sapato e do Guimê, a Dânia foi retirada do programa também. Tipo, foi uma confusão que não haveria necessidade de ter acontecido. E eu acho que não há nenhuma necessidade de colocar um participante fake no BBB. Eu acho que simplesmente não vai ter essa necessidade. Vou já falar disso pra vocês. E aí, ontem à noite, vocês sabem que o destaque do Sincerão foi a Raquel jogar aquela bomba em cima da Isabelle. A gente falou isso ontem aqui, a gente explorou bastante. Pra mim, vai ficar muito feio pra Raquel sair como vingativa e ainda, de uma certa forma, prejudicando a Isabelle, a quem ela chama de amiga. Mas que, no fundo, não é tão amiga assim, porque se fosse... E ela, sabendo dessa informação, ela teria contado isso antes, não precisaria jogar a bomba assim como ela jogou ontem à noite. E aí, pra quem fez um jogo muito sem destaque, mas ainda assim numa linha, vem mantendo toda aquela coisa linear, fazer esse papel por causa de uma vingancinha, só pra... é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer. Torna a participação dela no BBB algo praticamente sem importância. Ela tinha construído toda uma história lá dentro, ela teve uma liderança muito boa, mas preferiu deixar isso tudo para trás por causa de uma vingancinha. E acabou prejudicando a Isabelle de uma certa forma. Mas por que então? Porque eu vivo falando que a Isabelle seria prejudicada nisso tudo. É porque a Isabelle, ela sempre teve um pezinho no puxadinho e outro pezinho ali com o Davi. Com essa revelação, a Isabelle vai acontecer duas coisas com ela. Ou ela vai se atirar de vez ali em cima da Plantana e vai jogar com ela ali do lado de pessoas que ela odeia e que odeiam ela. Ou ela vai se isolar de vez e vai virar o alvo fácil de todo mundo.
Tem a terceira possibilidade, mas essa meio que já tá acontecendo. Ela ali colada com as fadas, agregada ali nas fadas, mas dizendo que tá jogando separado delas. Hoje à noite a gente vai descobrir o que vai ser. A gente vai descobrir o que é que a Isabelle vai fazer depois da eliminação da Raquel. E de qualquer forma, a Isabelle nunca jogou mesmo com as fadas. Ela só tá ali do lado quando é conveniente para ela. Então, para mim, não tem nenhuma razão todo aquele drama que ela fez, toda aquela cena depois que a Raquel fez a tal revelação para ela. Muita gente nas redes sociais estava dizendo que isso era teatro, né? Que ela estava sendo sonsa. Isso aí não tem como a gente dizer isso agora, mas com os dias aí depois da eliminação da Raquel, a gente vai conseguir dar uma avaliada nisso tudo. E aí, quando a gente pensa que a coisa tá mesmo assentando, vai lá o Boninho e faz essa cagada com o tal do homem argentino. Então, vejam aí, vejam o vídeo dele mesmo dizendo isso e depois eu vou mostrar o vídeo lá dele cortando esta parte. O principal é que ele falou que o tal do argentino vai entrar amanhã às 15 horas com essa tal dessa missão de seduzir as meninas e provocar os meninos. A internet já caiu em cima do Boninho, tem várias hashtags chamando ele de machista, tem várias hashtags dizendo que o público não quer um participante fake lá. Aí por conta disso ele vai lá e edita o vídeo. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, vou mostrar para vocês primeiro o vídeo do Boninho falando isso. Vejam lá ele mesmo falando o vídeo completo. Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um hermano. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele e, para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite. E provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue? Vocês viram que foi o próprio Boninho que falou isso. Depois da repercussão absolutamente negativa disso, Boninho vai lá no Instagram dele e posta um vídeo cortando essa parte da sedução. Vejam aí por vocês mesmos o vídeo dele. Vocês vão avaliar. Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um hermano. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele e, para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda... Enfim, vocês viram aí o Boninho mesmo falando sobre essa entrada desse argentino aí. A situação, para mim, ficou completamente constrangedora. Não havia necessidade do Boninho fazer isso agora. Não havia necessidade de botar essa história de novo no ar. Eu acho que, para mim, é uma das piores coisas que ele pode fazer em torno de uma dinâmica no BBB, porque isso acaba não só prejudicando a imagem do próprio programa, como ainda acaba tornando a situação altamente desconfortável para ele mesmo. Ele veio e pediu desculpas ali, ele disse que o vídeo anterior dele, ele apagou mesmo, e que pelas críticas, mas porque ele viu que pegou realmente mal, tudinho aí. Vocês estão lendo o pedido de desculpas do Boninho aí na tela. Eu acho e espero que ele tenha aprendido a lição, e eu espero que esse tal desse argentino aí
tenha uma missão para entregar no BBB, porque se for para fazer aquele mais do mesmo, aquela coisa de seduzir as pessoas, isso ele já fez antes, isso já aconteceu várias vezes no passado. E olha que o Boninho falou que ele gosta de ser original, né? Pra mim, isso aí não tem nada de original, né? Absolutamente nada. Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de criatividade do Boninho nas dinâmicas. Enfim, vamos lá dar uma passeada pelo que aconteceu nas últimas 24 horas do BBB. E aí, ontem eu já comecei o programa, a live, falando dessa cena aí da Isabelle com a Giovana, e a Isabelle se questionando ali se ela realmente estava... Aliás, que ela estava bem confusa com tudo isso. A Plantana foi falar com ela, a Plantana foi tentar conversar com ela, só que aí ela não quis falar com a Plantana, e depois ela entra lá dentro da sala. Aí, quando ela entra dentro da sala, a Alane, a Bia, o Matheus e o Davi já estavam conversando sobre o Sincerão quando a Isabelle entra. E aí a Isabelle cruza os braços e pergunta assim pra ela, quer dizer então que vocês estavam descendo a lenha em cima de mim? Aí depois ela disse que ela estava muito confusa com toda essa revelação, que ela precisava do tempo dela pra pensar nas coisas. E aí eu fico até perguntando aqui, por que é que ela estaria tão confusa com o que a Raquel disse pra ela? Porque, afinal, isso não era algo tão, assim, uma bomba enorme que a Isabelle poderia levar. Aí a Isabelle, a Bia disse que ela nunca votou na Isabelle, a Alane disse que ela também nunca votou na Isabelle, que ela sempre disse que a Isabelle é uma mulher do norte, que é uma mulher forte e que ela nunca cogitou votar na Isabelle. Aí a Bia lembrou que a Isabelle lhe deu uma calcinha e que por essa razão ela não votava na Isabelle e que estava tudo gravado ali porque ela nunca falou mal da Isabelle. Aí a Alane disse que ela falou bem da Raquel no almoço do Anjo, que ela acreditava que a Raquel tinha um bom coração, mas que foi bom a Raquel ter feito o que ela fez, porque aí ela abriu o olho para saber que não dá para confiar na Raquel e que a Raquel não é essa pessoa tão boa quanto todo mundo tá dizendo ali. A Isabelle ficou confusa nessa hora e a Isabelle tava lá pé da vida. Enquanto isso tudo acontecia, tava lá o Bila de cabeça baixa, ouvindo tudo para levar a fofoca completamente distorcida lá pros gnomos. E obviamente também se sentindo humilhado. Aí depois foi lá, a gente já vou falar dessa cena aí, da Lady, tentando fazer o Sincerão dela que não veio. E aí eu digo pra vocês que o Bila, quando ele, mesmo apontado pelo Matheus, ele continua ali do lado das pessoas que estão falando mal dele pelas costas, ou pessoas que não confiam nele. O Bila tá sendo alertado e aí o cara vai lá e continua se humilhando pra essas pessoas. Depois, quando o Matheus joga isso na cara, ele fica triste, aí já tá fazendo 1000 maquinações ali com a Fernanda, já tá fazendo 1000 maquinações ali com o Buda, o mesmo Buda que mentiu pra ele, e ele acha que o Buda não tá mentindo pra ele. O Bila é um dos piores jogadores que poderia ter no BBB 24. Aí, enquanto o cenário tava lá fora, a Lady simulou a participação dela no Sincerão, e aí ela disse que o Davi é a prioridade dela de voto. E aí ela disse que o Davi fala de todo mundo, que o Davi faz jogo sujo e que só ele pode falar e que ele acha que é alguém mais brabo, só que lá dentro tem alguém mais brabo que ele. Aí depois ela fala que a Alane não sabe o que é quebrar a confiança e que ela não vai ficar falando de voto com uma pessoa que está do lado de alguém com quem ela tem um embate direto e que por isso ela recalculou a rota. E aí a Lady não percebe que ela é tão falsa quanto, porque ela mesma chamou a Fernanda de racista e tá lá sentada do lado da Fernanda, tá lá ali jogando com a Fernanda. É muita conveniência, inclusive, da moça, né?
quer falar da conveniência dos outros, mas ela é muito conveniente também. Aí depois ela disse que por último era o Alegrete, porque ele tá no outro grupo, e que por isso o Alegrete tem que ir embora. Aí depois ela montou o pódio dela, onde ela colocou o Buda como primeiro lugar e a Raquel em segundo lugar, e diz que o Buda segurou a mão dela desde o começo, quando o outro grupo soltou a mão dela, e que a Raquel, porque a Raquel é o brigadeirão da edição, e que a Raquel é uma pessoa muito doce, essa babação de ovo chatíssima. E aí a Lady disse que assim que ela pegar um líder, ela não vai dar uma pulseira pra Alane, porque é isso que a Alane está esperando dela. Aí depois o Bila apareceu e levou a fofoca lá pra fora. Aí o Bila começou a rir da cara do Davi, disse que ficou com dó do Davi, porque ele não tava no pódio de ninguém, e que queria perguntar pro Tadeu se não podia colocar mais uma pessoa no pódio ali, pro Davi não se sentir tão mal. Aí depois a Lady começou a debochar da situação, o Buda começou a debochar da situação. Aí ela disse que nem o grupo do Davi quer ele por perto lá, porque ele é muito chato pra caralho e tal. Vocês sabem como a Lady adora ser desbocada. Só que aí, eles não param de falar do Davi o tempo todo. De ontem à noite até agora, é o Davi o tempo todo. Só dá Davi ali no BBB 24. E aí, quando o Davi ganhar o BBB 24, por que foi que ele ganhou, né? Aí, a Lady diz que ali no grupo das fadas, uma toma as dores das outras. A Lady, gente, a Lady, essa é a piada dela. A Lady diz que ela não toma as dores de ninguém. Sim, a Lady diz que ela não toma as dores de ninguém. Mas ainda, ela esqueceu que ela tomou as dores da Yasmin, que ela fez um barraco pra cima do Davi pra ver se ela tentava arrumar um enredo, e nem assim ela conseguiu, né? A Lady não se enxerga. Aliás, ela também esqueceu tudo o que ela fez pra defender a Yasmin, tomando as dores da Yasmin, né? Lady, quando é conveniente esquecer, você também faz a mesma coisa daquilo que você tá acusando os outros, né? Pra mim, a minha opinião sobre a Lady é que ela é muito Maria vai com as outras, ela é muito sem personalidade própria e ela não tem opinião própria alguma. Aí depois a Pitel tava dizendo que ela tem a impressão que as meninas ali das fadas só dizem que só a amizade delas é genuína, que só a aproximação deles é genuína e que todo o resto ali fora é falsidade e conveniência. Desculpa. E aí ela mesma fala que sim, é conveniência mesmo, que eles estão ali pra jogar, que eles estão num jogo. E é conveniência também com as fadas, gente. Eu não vou também passar um pano aqui e dizer que não é. Só que as fadas colocam a mesma coisa numa embalagem diferente. Coloca tudo ali do mesmo jeito. Aí depois o Buda começou a rir da cara do Davi. Aí o Buda começou a caçoar dele, dizer que o Davi esperava estar no pódio do Matheus. Aí a Lady depois disse que o Davi tomou no cu. Detalhe, gente, é que o próprio Davi já tinha dito que ele sabia que ele não era pódio de ninguém ali dentro. Ele sabia que ele só ia junto com as fadas até chegar ao top 5. Que depois de chegar lá no top 5, ele ia agir para se garantir até a final. Só que para ele chegar lá no top 5, vocês podem ter certeza que o Buda não vai estar lá, né? Mas eles preferem ali acreditar no Buda. Eles acham que o Buda é inteligentíssimo. Eles acham que o Buda é estrategista. Enfim, querem acreditar no cara, vão acabar quebrando a cara. Aí depois o Bila disse que quando saiu a presidente, se referindo a Denisiane, o Davi se tornou um agregado das fadas. E uma coisa que o Davi sempre soube, aliás, é muito conveniente pro Davi ficar do lado das fadas, que o Davi não é besta, que o Davi percebeu que aquele grupo tem uma certa preferência do público, por isso que ele quis se juntar com eles. Davi não é besta, mas besta mesmo é o Bila, de achar que ele pode ser capaz de eliminar o Davi. Vocês vão ver aí quando ele falar disso lá na academia.
Só sei que o pessoal dos gnomos ali continuou rindo da cara do Davi, a Fernanda rindo ali de tudo, a Fernanda dizendo que a eliminação que ela queria, a ordem, era a Bia, era a Alane e a Isabelle, justamente para enfraquecer o Davi e tal. Eles fizeram toda essa brincadeira. E aí lá no quarto do líder, a Raquel diz que ela tentou abrir os olhos da Isabelle sobre falarem mal dela. Ontem à noite, na live, eu já tinha falado dessa cena aí da Raquel, falando que ela fez o que ela fez de expor a Alane, e ela fez isso de caso pensado mesmo. Ela diz que ela colocou a Isabelle em seu pódio por duas razões. A primeira porque ela quis, e a segunda para ressaltar que a Isabelle é uma prioridade dela, mas não é uma prioridade das pessoas com quem ela anda junto. A Raquel incluiu o Davi nesse bolo todo. Aí a Plantana disse que a Raquel foi muito inteligente com isso, que ela é que foi burra de não ter feito o mesmo com a Isabelle. Aí depois a Raquel admite que ela não sabia mesmo de nada, que foi a Lady quem contou essa história toda pra ela e que ela apenas pegou isso e jogou no vento ali como quem não quer nada. E eu falo pra vocês, o que é que a Lady sabe das coisas do começo do jogo? Aonde as pessoas sequer se conheciam, aonde a própria Raquel tinha uma má impressão tremenda nos primeiros dias. Tanto que ela quase foi eliminada nos primeiros dias, né? Só com o tempo que o público aqui fora e eles lá dentro conheceram a Raquel. E lá dentro eles acabaram nem mudando a imagem que eles têm da Raquel, né? Aí depois a Raquel disse que ela não deu tempo de falar sobre o Davi, porque ela tinha muito mais coisas para falar do Davi, que ela ia chamar ele de alecrim dourado, que ela ia debochar, chamar ele de princeso e tal. É o mais do mesmo, gente, a mesma coisa chata de sempre ali, as duas com essa mesma fofoquinha, essa mesma maquinação. Vocês já perceberam que eles não tiram o Davi do foco? É isso que o Davi, inclusive, precisa. Para o Davi, isso é maravilhoso. Para eles lá dentro, isso só reforça o ranço que o público criou deles, justamente porque eles estão falando do Davi o tempo todo. A Raquel vai sair do BBB com essa vingancinha gratuita. E que nem vai servir de muita coisa, porque a Isabelle tampouco vai fazer alguma coisa com essa informação. A Isabelle não vai mudar muito do comportamento dela com relação às pessoas lá dentro, porque ela vai ter que, de uma certa forma, continuar jogando. E se ela vai continuar jogando sozinha ou por conveniência ali com as fadas, é o que ela já vem fazendo. Isso não vai mudar só porque a Raquel jogou essa informação. A Isabelle vai continuar do mesmo jeito que ela já está. Aí lá no quarto das fadas, a Bia rebateu a Raquel quando ela estava conversando com o Matheus e disse que não cabe a Raquel, não cabe a Plantana julgar a relação que elas têm com o Davi e a relação que elas têm com a Isabelle. A Bia disse que a relação deles foi construída naturalmente, que a relação com a Isabelle, a aproximação dela com a Isabelle foi uma coisa natural, especialmente depois que as duas fizeram aquela prova juntas, e que a Isabelle já votou no Alegrete, que a Isabelle provavelmente ainda continua votando no Alegrete e que ele também continua votando nela. Aí a Bia continua lembrando que a aproximação dela com a Isabelle, que ela nunca falou mal da Isabelle em momento nenhum dentro do programa, e que inclusive ela gosta muito da Isabelle. Aí ela diz que não cabe a Plantana e a Raquel julgar a relação que ela tem com a Isabelle, com o Davi e com qualquer pessoa ali dentro da casa. E a Bia tem razão, não cabe às meninas fazer esse tipo de julgamento, do mesmo jeito que elas não podem julgar a relação da Isabelle com a Raquel, por exemplo. A Bia continua dizendo, tá tudo gravado, eu não fiz nada demais, não fiz nada aqui para complicar a situação ou falei mal da Isabelle. Aí o Matheus falou que a construção da relação deles foi diferente, porque eles se juntaram com as pessoas que disseram que elas mesmas eram falsas. Ele estava se referindo nessa fala aos gnomos. E de fato, os gnomos é uma junção de conveniência. A própria Fernanda assumiu isso. Aí o Matheus diz que lá nas fadas,
a relação deles foi algo construído, que eles construíram uma história lá dentro e que se o público não comprou essa história dos gnomos, mas comprou a história deles, eles não podem fazer absolutamente nada sobre isso. De fato, o Matheus está certo quando ele fala isso. O Matheus está certíssimo. A Bia, quando ela fala que não cabe a Plantana julgar a relação dos outros, também está certa. Obviamente que eu também não vou discordar da Pitel quando ela fala dessa embalagem bonita que eles tentam vender. Obviamente que há uma certa conveniência ali. Eles só estão do lado do Davi porque eles perceberam que o Davi também tem uma força. É um jogo de ganho e ganho. Isso só vai mudar quando começar o top 5. E aí vai depender de quem é que vai entrar no top 5. E aí, lá no quarto dos gnomos, tava lá o Bila conversando com a Fernanda e ele chamou o Matheus de incoerente. E sabem por que ele chamou o Matheus de incoerente? Porque ele disse que o Matheus falava lá no quarto das fadas que ninguém do quarto das fadas poderiam se votar e que depois ele votou na Plantana e a Plantana não usou isso contra o Matheus. Aí, quando eu vi essa cena, eu só pensei assim, meu Deus, Bila, como tu é burro. Isso não faz o menor sentido. Aí depois a própria Fernanda jogou isso na cara dele, que o Bila pega as coisas muito ao pé da letra e lembra que isso não faz o menor sentido, porque desde o princípio o Matheus nunca jogou com a Plantana, o Matheus sequer tem alguma convivência com a Plantana. Aí o Bila continuou insistindo nessa visão ridícula dele e disse que é uma incoerência do Matheus dizer que não era para o grupo se votar e no final tá se votando. Depois, muitos de vocês não entendem quando a gente diz que o Bila é muito burro, porque não faz o menor sentido, isso nem argumento é, inclusive. O Bila se acha inteligente, só que ele não é inteligente. Aí depois, ele disse que ele vai continuar pegando essas coisinhas aqui e ali e que ele vai usar isso contra as pessoas e que ele não se importa se essas coisas têm sentido ou não, que pra ele vai usar mesmo, vai jogar na cara e foda-se. Depois, ele que acaba se dando mal aí na história, fica isolado, chorando pelos cantos, dizendo que ninguém tá ligando pra ele, né? Aí depois, a Fernanda falou algo que parece que ela não percebeu como as coisas funcionam. A Fernanda disse que o Davi se perdeu, se corrompeu e traiu a amiga, a Isabelle. Aí o Bila disse que o Davi foi humilhado no Sincerão por ele não estar no pódio de ninguém. Aí a Fernanda disse que agora o Davi vai voltar e vai colar na Isabelle de novo, como era nos primeiros dias. E aí ela diz que o Davi foi muito burro porque ele poderia ficar em dupla só com a Isabelle do começo do jogo até aqui, no esquema de um proteger o outro, porque assim eles chegariam juntos na final. Só que o que a Fernanda esquece é que a própria Isabelle não quis isso. Ao contrário, a Isabelle colou nos puxadinhos nos primeiros dias e o Davi foi seguindo outro rumo. Primeiro porque a Isabelle não queria jogar e o Davi estava muito mais disposto a jogar. Aí a Fernanda parece que não notou isso. Logo a Fernanda, que é bem entendida do que está acontecendo dentro da casa. Aí ela diz que o Davi mendigou a atenção no grupo das fadas, que até conseguiu entrar lá e arrastou a Isabelle pro lado dele, e que ele traiu a Isabelle também, porque a Isabelle não queria estar ali perto das fadas. Aí a Fernanda lembra que a Denisiane falou que ela não votava mais na Isabelle, e aí quando a Denisiane teve oportunidade, a Denisiane votou na Isabelle, e aí a Isabelle foi tirar satisfações com a Denisiane, mas ninguém dentro da casa achou isso ruim. E aí ela disse que quando ela fez a mesma coisa com a Alane, todo mundo caiu em cima dela. Eles passaram horas falando da mesma coisa, sem sair do lugar e sem entender o que eles mesmos estão fazendo ali, porque eles acabam dando mais espaço para o Davi continuar crescendo. Aí o Bila, disse que ele vai continuar usando a mesma flecha que as pessoas estão jogando contra ele e que ele só tá guardando isso para ele usar os argumentos no momento que ele precisar jogar, quando for preciso. Que talvez esse momento sequer aconteça, né? Aí depois o Bila foi conversar com a Fernanda e começaram a revelar os pódios de cada um.
E ele comentou que ele está sentindo um certo afastamento do Buda. O Bila diz que a Fernanda está em segundo lugar no seu pódio e o Buda está em terceiro lugar. Aí ele diz que ele colocou o Buda em terceiro lugar porque a Lady é o segundo lugar do Buda e ele é o terceiro lugar do Buda. Mas que mesmo assim ele tem dúvidas se o Buda realmente coloca ele num pódio. Aí o Bila comenta que ele percebeu um certo afastamento do Buda e ele disse que o Bila estava bem antes da Pitel. Só que depois o Buda mesmo tinha dito que a Pitel estava antes do Bila. Então o Buda é quem está mentindo pro Bila. E obviamente o Bila já percebeu que ele sim pode tomar aqui quando for necessário. E tem gente nas redes sociais dizendo que o Bila estaria no pódio do Buda ou de outras pessoas. O Buda não coloca o Bila no pódio dele. Se ele fizer isso, ele vai estar sendo muito mais falso do que uma nota de R$3. O Buda é muito falso. Aí depois teve lá um outro momento que foi na academia. O Davi estava tentando conversar com a Isabelle após o Sincerão, só que ela não quis conversar com ele. A Isabelle ficou confusa, fez toda uma cena depois dessa revelação aí da Raquel, e ela saiu andando ali pelo gramado, ficou caçando um grilo ali, ela não achou. E aí ela foi pra academia pra ela ficar sozinha, e o Davi foi atrás pra conversar com ela. E aí o Davi tentou conversar com ela, ele diz que entende que ela precisa do momento dela, e que se ela precisasse desabafar, ela poderia desabafar. E aí a Isabelle garantiu que ela estava muito bem, ela garantiu que uma vez ou outra é necessário se isolar para entender melhor os seus posicionamentos, para ouvir a sua própria voz e tal. Aí a Isabelle disse que ela queria ficar sozinha mesmo e que ela não estava a fim de falar sobre o que tinha acabado de acontecer no Sincerão. Ela não quis falar com o Davi, ela não quis falar com ele sobre a Raquel ou sobre a Plantana ou mesmo sobre as meninas. Inclusive ela falou que se ele continuasse insistindo nisso, era uma perda de tempo, porque ela não ia falar e ia continuar no silêncio dela. A própria Isabelle deu assim, um chega pra lá no Davi. E ele não gostou disso, tanto que ele reclamou pra ela isso hoje à tarde. Aí depois, quando a coisa já estava mais assentada, a Lady estava conversando com o Buda, e aí ela falou que a Isabelle não vai fazer absolutamente nada com esta informação que ela tinha acabado de receber. O Buda estava conversando justamente sobre essa revelação da Raquel para a Isabelle lá no Sincerão. E ele até falou que ele admira a Isabelle e tal, só que ela não vai fazer absolutamente nada com essa informação, que ela vai simplesmente ignorar. E é realmente o que a Isabelle vai fazer, a gente já sabe disso. Aí a Lady diz que a Isabelle só vai seguir o jogo como ela sempre seguiu até agora. E de qualquer forma, gente, a Isabelle sequer pode reclamar de alguma coisa, porque a Isabelle sempre disse que ela jogava sozinha, com o coração dela. Essa cena toda que ela fez aí não convence por causa dela mesma ter dito que ela joga sozinha. Se ela joga sozinha, então ela não tem por que se importar com as outras pessoas. Enfim, a gente vai aprofundar isso nos próximos dias. Aí lá na academia, bem de madrugada, os gnomos se reuniram ali para conversar e eles definiram uma nova estratégia para o próximo paredão. O Bila disse que se ele pegar o líder, ele vai colocar o Matheus direto no paredão. Aí a Fernanda falou a mesma coisa, que se ela for líder, vai o Alegrete também. Agora, caso ninguém dos gnomos pegue a liderança, eles vão votar no Matheus e colocar o Matheus no paredão. Aí a Pitel sugere, então, que o Davi esteja lá nos alvos, que o Davi também seja uma segunda opção de votos para eles e que qualquer um deles que for líder tem que colocar as miras nas fadas, no Davi, na Alane, na Bia, na Isabelle e no Matheus. Aí a Fernanda diz que ela tem muita desculpa para mandar o Alegrete direto pro paredão. Aí depois eles começaram a falar sobre a Bia.
O Bila fez umas avaliações do jogo ali, sobre o paredão, sobre como as coisas funcionam no BBB. E aí ele disse que o paredão nem sempre é sobre a pessoa, mas sobre empatia, sobre como ela impactou o público com a empatia dela. Aí a Fernanda diz que ela espera que a história da Raquel seja suficiente para mantê-la dentro desse jogo. Aí o Bila foi buscar referências nos outros BBBs, disse que a Juliette não era soberba e aponta que a Bia é soberba porque ela vive dizendo que ela é essa pessoa que faz as publis dela e tal. Aí a Fernanda aponta que ela acha que a Bia é muito forçada e que a Bia quer lacrar e que ela sempre dá a intenção de que ela tá desesperada por alguma coisa. Aí o Bila, no meio dessa conversa, disse que ele não consegue enxergar que a Bia seja forte em alguma coisa e que se ele fosse espectador, ele acharia a Bia cansativa. A Fernanda falou algo semelhante, que ela também acharia, só que ela alertou o Bila que esse é o olhar deles lá dentro, não é o olhar do público, da massa, e que se o público gosta do jeito dela, acabou para eles também. Aí o Bila começou a citar a Amanda, começou a citar a Thelminha, o Arthur. Aí ele disse que nenhum deles era soberbo, só que o Bila esquece que havia todo um contexto para cada um desses participantes. O Bila quer colocar como se existisse uma regra para se vencer o BBB. E isso não existe. A única regra que existe para você vencer o BBB é só uma: conquiste o público e só. Algo que até agora ninguém dos gnomos conseguiu. Entendem agora por que o Bila é equivocadíssimo nesse jogo? Porque ele quer buscar referências de outros programas, de outras temporadas, que não vão funcionar, que não vão andar de jeito nenhum. E eles continuaram fazendo maquinações ali sobre o paredão. O Bila apostou que o Davi sai num paredão com o Lucas ou num paredão com ele. Aí a Fernanda lembra que num cenário desses, quem pode acabar se dando mal é justamente a terceira pessoa. E aí ela diz que tudo ali precisaria ser muito bem bolado e sugeriu que então que eles fizessem um paredão do Pitel com o Lucas e o Davi, ou então a Isabelle, o Davi e o Lucas. E aí a Fernanda diz que o Lucas sairia num cenário desses e o Bila diz que não sairia porque o Buda tem muita representatividade, que ele representa muita coisa, que ele é muito forte. E aí eu pergunto pra vocês, o Davi é o quê, gente? O Davi é um louro dinamarquês? O Davi não tem representatividade nenhuma? Do dia pra noite o Davi deixou de ser o menino negro favelado, virou um louro dinamarquês? Aí a Fernanda joga na cara do Bila que o Davi conquistou a força dele e que isso ninguém pode tirar dele. Ninguém pode tirar o mérito do Davi de ter conquistado o público. Aí o Bila disse que ele não tem um olhar enviesado para cima do Buda e que ele acredita assim que o Buda é muito forte e que o Buda tem alguma força com o público aqui fora. O Bila se acha muito jogador, só que o Bila passa longe de ser jogador. As avaliações que ele faz ali são completamente equivocadas. Ele falou que para ele quem vai ser eliminado hoje vai ser a Bia, porque o público tá se cansando da Bia. Sem lembrar que a Bia é uma das favoritas do programa, né? Isso, inclusive, já foi mencionado diversas vezes lá dentro. O cara nem para prestar atenção nos sinais percebe, né? Aí hoje de manhã colocaram aquela música Deus me proteja de mim para todo mundo despertar. A Isabelle estava cantando essa música enquanto a Bia e a Alane dormiam em outra cama. Será que isso foi uma mensagem da Isabelle ali para as meninas? Será que foi uma alfinetadinha? Pra mim, pareceu que sim, tinha uma alfinetadinha aí da Isabelle em cima das meninas. E aí veio um dos grandes barracos do dia, pode-se dizer assim. A Lady começou a ficar irritada com a Bia, porque a Bia bateu a porta na cara dela. Essa discussão começou logo depois que a Lady entrou no quarto das fadas e a Bia não deixou a porta aberta para ela, deixando a porta se fechar sozinha. Aí a Lady foi quem começou perguntando pra Bia se a Bia tava puta com ela.
Aí a Bia disse que ela não tava puta com a Lady, só que a amizade entre as duas tinha acabado. Aí a Lady diz que é porque a Bia tinha acabado de bater a porta na cara dela. E aí a Lady diz que acabou não a amizade, acabou a aliança de jogo e que ela continua admirando a Bia e que a Bia vai fazer mais que os 3 milhões de reais do prêmio do BBB. E aí ela vai ganhar muito aqui fora, que ela vai continuar admirando tudo isso. Aí a Lady conta que foi a Bia quem contou pro Matheus que o Davi era a sua opção de voto. E, de fato, ela fez isso. Matheus levou isso pro Davi e aí veio aquela coisa lá daquele poder que ela comprou naquela semana. Lembra? A gente falou disso nesse vídeo aí em cima. E aí, na outra semana, ela disse que a Alane expôs o voto dela pro Davi e que foi por causa disso que a aliança de proteção acabou. E, de fato, a Lady não tá errada quando ela diz que foram as meninas quem traíram primeiro. Ela única e exclusivamente fez uma resposta a tudo isso. E aí, a Lady falou que quando a Denisiane saiu, ela procurou a Bia para dizer que ela sabia que ela não era mais uma fada, que as fadas eram apenas o Matheus, a Bia, a Alane e a Denisiane quando ela estava lá, e que ela entendia isso, e que mesmo assim a Alane e a Bia continuavam sendo uma prioridade dela e que ela queria continuar protegendo, igual ela fez com a Yasmin. Aí a Lady ainda conta que ela queria continuar sendo amiga da Bia, só que sem a aliança de jogo. Só que veio o afastamento natural. A Lady diz que começou a achar tudo muito estranho ali, o comportamento das meninas, especialmente o da Bia, porque a Bia entrou no quarto e fechou a porta na cara dela, sem segurar como ela fazia antes. Aí a Lady ressalta que não tem como ela ficar muito próxima das meninas, porque as meninas agora estão próximas do Davi e que por isso a aliança delas acabou e que a Bia estava tomando as dores da Alane. Aí depois a Lady revelou que ela sabia que todos os gnomos iam votar na Alane e que ela não quis votar na Alane e que ela nem colocaria um alvo na Alane se ela fosse líder e que ela também não faria isso se ela estivesse no Sincerão, porque um sentimento não se muda do dia para a noite. Pelo menos ela disse que para ela isso não acontece. Aí a Lady começou a apontar que ela colocava uma expectativa muito grande em cima da Bia, mas não da Alane, porque ela já esperava que a Alane fizesse isso que a Alane fez com ela. Aí então a Bia respondeu e apontou que ela não foi falar com a Lady desde o dia da briga. Aliás, a Bia disse que foi a Lady que não foi falar com elas e que até hoje a Lady estava lá sem falar com elas. Aí a Lady aponta que a Bia é que nunca se dispôs a conversar com ela. Aí a Lady explicou que a conversa que ela ia ter com a Bia era só para dizer que ela ainda gostava da Bia, que ela ainda admirava a Bia, que ela ainda achava a Bia maravilhosa e que ela sabe que é o jeito da Bia, é a coisa dela fazer as propagandas dela e que ela ia continuar apoiando. Aí a conversa foi escalando porque a Alane entrou no quarto e começou a ouvir tudo. Aí a Lady continuou relembrando que a Bia tratou mal ela quando ela queria quebrar. Aliás, até porque eu me confundi aqui nas coisas, a Lady estava justamente relembrando que a Bia a tratou muito mal nesse momento e a Bia lembrou que a Lady queria quebrar as pernas da Fernanda e que agora tá lá do lado dela. Aí a Lady aponta que as meninas estão lá junto com o Davi também, que é uma pessoa que ela não suporta. Aí a Lady joga na cara que ela sim falou na cara da Fernanda que ela não gosta da Fernanda e que se ela tiver uma condição de botar uma mira na Fernanda e botar um alvo na Fernanda, ela vai botar, que isso não significa aliança de jogo, que ela só tá ali próxima mesmo. Aí a Alane se intrometeu porque a Lady usou a palavra vocês. Aí a Lady disse que isso não era sobre a Alane. Aí a Alane começou a dizer que a Lady meteu ela na conversa, disse a palavra vocês olhando pra ela e que ela ia se meter sim. Aí a Alane disse que a Lady não olhava mais na cara dela.
Aí a Lady diz que foi a Alane quem colocou ela como prioridade para sair do jogo. Aí a Alane disse que um dia a Lady dizia que ela estava no top 5 dela e que depois, no outro dia, uma não olhava mais na cara da outra. Aí a Lady continuou dizendo pra Alane pra ela não se meter quando ela disse que a aliança era só do jogo e que aquela coisa acabou e tal. Aí a Alane respondeu que a coisa não era só jogo, porque nem um bom dia as duas estão dando mais uma pra outra. Aí a Alane disse que a Lady quer que as pessoas fiquem babando o ovo dela. Aí depois a Lady disse que a Alane nunca engoliu, que a Alane nunca teve uma amizade com ela e que a Alane nunca gostou dela. Aí a Alane disse que quando a Lady sair do BBB, ela vai ver que ela nunca falou mal da Lady. Aí a Lady diz que a Alane precisa ser humilde para reconhecer os erros dela. Aí a Alane chama a amizade da Lady de algo muito raso. Aí a Lady chamou a Alane de cheiracu de campeão e que ela só tá fazendo VT porque ela está no paredão. Sério, foi esse aí o conteúdo principal dessa discussão das meninas. E no meio dessa discussão, porque isso escalou tudo, né? Entrou o Buda, entrou a Giovana, entrou o Davi, entrou o Alegrete ali pra tentar separar, porque eles ficaram com medo ali de acontecer alguma coisa. Mas no final não aconteceu nada. A Lady única e exclusivamente jogou umas coisas na cara dela. E aí depois que essa confusão toda acabou ali, foi a Alane lá fora chorando. Ela contou pro Matheus ali sobre essa confusão toda. E ela disse que ela sempre defendeu a Lady quando o Davi falava da Lady pra elas, e que ela realmente gostava da Lady, que quando a Lady sair do BBB, ela vai ver que nunca falou mal dela e tal. Sério, foi uma choradeira tão chata ali, que a Alane depois ficou ali o resto do dia sem olhar na cara da Lady. Aí a Isabelle começou a conversar com a Bia e disse assim que a Lady fez tudo isso porque a Lady gostava delas. A Bia explicou para a Isabelle o que tinha acontecido com a Lady lá com relação aos votos. E aí a Isabelle diz assim que ela não queria se meter, mas que a Bia não deu a devida atenção para a Lady quando a Lady procurou elas para pedir desculpas, porque ela não se sentou para conversar. Ao contrário, o que foi que ela fez? Ela ficou ali passando pela Lady e não quis conversar com ela. Aí a Bia diz que a Lady tá muito seca e que ela sim procurou a Lady para conversar e que foi a Lady que não quis conversar com ela. Aí a Isabelle diz que ela não vai se meter na confusão que não tem nada a ver com ela, mas que ela percebeu que a Lady gosta assim da Bia e que ela não queria tirar um proveito da situação apenas porque a Bia era a líder naquele dia. Aí pronto. O clima ali meio que já deu uma gelada demais, né? Podemos dizer assim. Aí depois foi o Davi conversar com a Isabelle. O Davi conta que ele não gostou do jeito que a Isabelle tratou ele depois do Sincerão, quando ele quis conversar com ela e ela deu uma patada nele. Aí a Isabelle diz que ela quis saber o que foi que ela disse lá. Aí o Davi disse que a Isabelle falou que ela não ia perder o tempo dela falando com ele sobre o tal do assunto ali que envolvia as meninas. E aí ela tenta se explicar, ela diz pra deixar ele falar, que ele queria falar mais. Aí a Isabelle continuava interrompendo, e aí ele disse, depois você fala, deixa eu falar mais. O Davi disse pra Isabelle que ela deu a impressão de que ela não valorizava o tempo dele e que a atitude dela doeu em cima dele, que ele não gostou nem um pouco disso. E aí a Isabelle disse que ela não gosta de ser inconveniente com ninguém, que ela percebe quando as pessoas estão mal e tal, mas que às vezes ela acha que não deve se aproximar das pessoas e tal, e que se ela tinha dado uma patada no Davi, ela estava pedindo desculpas por isso. Aí o Davi insiste que a atitude dela, aliás, não se faz com ninguém, e a Isabelle diz que pareceu que ela tinha acabado de cometer um crime lá dentro.
Aí o Davi disse que o grande problema não foi o que ela falou, mas a forma como ela falou, e que isso gerou uma reação nele, que ele foi atrás dela para desabafar, para dar um carinho, para dar um abraço, e ela recusou tudo isso. Aí o Davi diz que a Isabelle não dá ouvidos para ele, que é ele que tem que sempre ir atrás dela para conversar e para ficar por perto. E aí ele fala para ela que as coisas que ele conversa com ela, ela não dá ouvido algum. Eu acho que ele estava se referindo nesse momento às coisas sobre o jogo, as coisas que ele já observou do jogo, inclusive sobre a Giovanna e sobre a Raquel. Aí o Davi disse que ele não vai mais ficar correndo atrás da Isabelle, pois se ele ir e ela continuar dando essa patada nele, ele vai preferir ficar do lado de quem quer que ele fique do lado dela, do lado dele, aliás. Aí a Isabelle disse assim que ele tá dizendo que é como se ele não quisesse mais a companhia dela, que ela não tava entendendo todo aquele papo. Aí depois ela explicou pra ele que ela não queria conversar sobre o assunto lá do Sincerão, que a Raquel soltou ali no Sincerão, envolvendo lá as meninas, a Bia e a Alane, porque as meninas estão no paredão. Aí ela diz que uma fofoca se resolve desse jeito, que ela pensou em chamar as três pra conversar, pra ouvir de cada uma o que cada uma falou, porque aí ela ia fazer essa cariação. Só que aí ela disse que ela se sentiu mal com isso, que ela não queria prejudicar nenhuma das três que tá no paredão e que ela ia esperar a coisa abaixar mais para ela tirar as conclusões dela. O papo entre a Isabelle e o Davi, nesse momento, se encerrou com um abraço. Só que em outro momento, o Davi foi conversar com a Isabelle lá no quarto das fadas, repetindo a mesma coisa, o mesmo looping infinito de sempre. Só que aí o Davi jogou uma verdade na cara da Isabelle. O Davi disse para a Isabelle que na imaginação fértil dela, a Isabelle esperava que a Giovanna a colocasse como uma prioridade. Só que a ficha caiu no dia lá da pulseira, que a Giovanna distribuiu a pulseira para todo mundo, menos para ela. E que no ao vivo, lá do Sincerão, ela viu que ela não era mais o pódio da Giovanna. E aí o Davi tem razão. O Davi, ele exagera muito em algumas coisas com relação a Isabelle. Eu já apontei isso aqui diversas vezes, mas não dá pra gente negar o fato de que o Davi vive apontando as coisas pra Isabelle e a Isabelle não quer saber absolutamente nada das coisas dele e continua ali agindo pela mente dela. E aí quando a coisa dá errado, ela volta de novo a falar e ela volta de novo a confiar no que o Davi diz. Então eu acho que isso é muito, mas muito fraco da parte dela. Ela deveria ser um pouquinho mais firme nas palavras dela. Aí depois teve uma conversa ali da Lady com a Bia, e aí a Lady dizendo que as meninas ali, que lá dentro eles têm qualquer referência que eles podem pegar de família, eles se apegam porque só tem aquelas pessoas ali dentro, e que a Bia dizer que a Lady lembrava alguém da família dela é algo que cria uma certa empatia entre elas. E aí ela disse que a aproximação dela com o Buda aconteceu de forma natural, que eles desenvolveram esse laço lá dentro, porque as meninas não viam quando ela estava mal, que não percebiam quando ela não estava tão bem ali, quando ela realmente estava com problemas. A Lady disse que ela não culpa as meninas por causa disso, só que aí o Buda percebia e aí o Buda ia conversar com ela. Por isso que ela se aproximou do Buda. E aí depois ela lembra que ela também não gostava da Giovanna, que se ela fosse líder, ela era doida pra botar a Giovanna direto no paredão, e que agora as duas estão conversando e estão jogando juntas, e que a Fernanda sabe que se algum dia ela se tornar líder, ela vai dar um alvo pra Fernanda. E tá tudo bem, porque isso é um jogo.
Aí a Bia disse que ela não ia procurar a Lady porque isso poderia soar falso, delas conversarem, delas falarem mais sobre isso. Aí a Bia disse que a Lady a magoou quando ela disse que o Davi a manipulou, e ela admite que ela realmente fez aquela situação toda porque ela estava com raiva da Lady. Aí a Lady disse pra Bia que a concepção dela sobre a Bia não mudou, que continua a mesma coisa e que ela não vai votar na Bia antes de votar na Fernanda ou no Davi. E que quando ela tiver que votar na Bia, vai ser na última semana, ela tá se colocando como se ela fosse chegar na última semana, quando isso já for absolutamente inevitável. O papo das duas terminou no mais do mesmo, aquela mesma coisa de sempre, então nem adianta a gente aprofundar muito esse papo aqui. O ponto central é, a Lady tentou conversar com as meninas e no fundo a Lady descobriu que as meninas não querem mais essa proximidade com ela e que não vai mudar absolutamente nada para ela isso. Então a Lady vai continuar se jogando ali, a Lady vai continuar se jogando com os meninos lá, o Buda, ela vai continuar se jogando ali com o menino, com o Bila, vai continuar jogando ali com a Giovanna, porque é isso que ela tem, é o que sobrou pra ela. E aí, antes da gente encerrar o nosso programa agora, bora dar uma olhadinha lá como é que estão as enquetes, porque olha, eu acho que a gente vai ter um recorde de rejeição aí, viu? Sei não, eu tô achando que a gente vai ter um recorde de rejeição. O Votalhada tá apontando a Raquel com 88%, 88,20% na média. A Bia com 3% e a Alane com 8%. Eu disse pra vocês que aqui o que ela fez no Sincerão pegou muito mal. E agora isso vai se voltar contra ela. Então a gente vai descobrir isso hoje à noite, ao vivo, depois da eliminação. Conto com vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.